Olá, quinto ano. Na aula de hoje, a professora vai falar para vocês um pouquinho sobre a importância da preservação da água, tá? Lembrando que na aula anterior, vocês viram em uma das partes do que foi trabalhado, um gráfico onde era possível observar que a agricultura e a pecuária utilizam a maior parte da água consumida no Brasil. Deixa eu mostrar aqui para que vocês possam estar relembrando, né? Então, olha aqui, aproximadamente 68,4% de água na irrigação. E aqui, ó, abastecimento animal, 10,8%. Olha que interessante, gente, comparado com os outros setores, né? Quanta água que é utilizada para irrigação e para o abastecimento animal, né? A gente fala lá agropecuária. Então, nessa área é utilizada muita água. Por isso, é importante que sejam desenvolvidos sistemas econômicos de uso da água para esses setores, assim como evitar desperdiçar alimentos. Lembra que a professora comentou com vocês sobre o desperdício de alimentos? Quando a gente fala que a maior parte da água é utilizada em agricultura, muitas pessoas falam assim: ah, nossa, mas então significa dizer que o pouco que eu gasto na minha casa não se compara com o que é utilizado na agricultura? Não é isso, né, gente? Mas se você, por exemplo, tem o costume de desperdiçar alimentos, né, coloca lá no prato e não come, você está indiretamente utilizando, desperdiçando essa água, né? Então, visto que com eles também se desperdiça a água usada em sua produção. Todos devem colaborar para economizar a água, pois a soma de pequenas atitudes de muitas pessoas pode fazer a diferença, né? Então, o pouco que cada um faz acaba no final sendo muito, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. Aqui, pessoal, tem um gráfico que eu queria mostrar para vocês que mostra aproximadamente por tipo de plantio a quantidade de água que é utilizada. Então, vejam só a quantidade de água que é utilizada para cana-de-açúcar, arroz e soja, né? Muita água. A cana-de-açúcar, gente, ela é utilizada para fabricar etanol, que é um tipo de combustível, tá bom? A soja em grãos, ela é utilizada para várias finalidades, tá? Inclusive para a produção de ração animal, tá? Então, é bastante quantidade de água que é utilizada nesses três plantios. E esses produtos, eles não chegam necessariamente na mesa da sua casa, mas a gente acaba utilizando coisas como, por exemplo, o combustível nos automóveis, né? Então, é muita água que é utilizada na agricultura e a gente precisa se preocupar com isso, né? Tentar economizar o máximo possível. Bom, pessoal, outra atitude é com relação à preservação dos rios, lagos, lagoas e nascentes, né? Que também é uma maneira de colaborar com a manutenção do equilíbrio ecológico. E aí eu queria puxar um gancho aqui e perguntar para vocês se todas as vezes que vocês foram passear, por exemplo, lá no Parque Linear, o rio estava limpinho. Com certeza vocês estão me respondendo aí, né, do outro lado que não. Muitas vezes a gente vai, né, para esses locais aí para passear e a gente acaba se deparando, né, com muito lixo, muita poluição. É possível sentir também o cheiro forte, né, característico de esgotos, então a gente sabe que tem alguns esgotos irregulares que ainda acabam chegando ali no rio, né? Isso é um problema muito sério. Cada ecossistema é formado por um conjunto de características de seres vivos. Alguns deles podem ser únicos. Se a água fica poluída ou ocorre a diminuição das chuvas e do volume da água nos rios, muitas espécies de seres vivos são prejudicadas e podem morrer ou até mesmo ser extintas. Pessoal, essa palavra extinta significa dizer que esses animais, seres vivos, não vão mais ocorrer naturalmente no local onde eles ocorrem, né? Então, isso é muito sério. E aí, eu queria perguntar para vocês aí: vocês já observaram um exemplo de ser vivo ali no Rio Capivari, no Rio Jaguariaíva? Com certeza sim, né? Então, esses rios ainda estão vivos. A gente precisa se preocupar.
E como que a gente vai fazer para estar cuidando? Jogando lixo no lixo, né? Alertando essas pessoas para que joguem no lugar certo. Se porventura vocês forem passear nesses locais e avistarem o lixo no chão, a gente também tem que fazer a nossa parte, né, pessoal? De coletar ali e colocar na lixeira para evitar que acabe indo para o rio. Então, a soma de todas essas atitudes aí faz toda a diferença. Então, olha só, continuando, o que está escrito aqui? Para sobreviver nos ecossistemas, os seres vivos dependem uns dos outros, da qualidade do ar, da água, da presença de alimentos. Portanto, se um lago como o da imagem for poluído, os organismos que habitam poderão ser prejudicados e até morrer. Além disso, a água não poderá ser usada pelos seres humanos. Pessoal, e aqui a professora colocou uma imagem, né? Procurou, aliás, uma imagem para mostrar para vocês do Tietê. O Tietê é um rio, né, que atravessa ali São Paulo, capital, e é um rio muito poluído, muito poluído. Porém, uma curiosidade, vocês sabiam que o Tietê, ele não é completamente poluído em todo o seu curso? Existem alguns locais, algumas cidades, algumas regiões ali por onde o Tietê passa que ele não é tão poluído, tá? Então, essa poluição, ela está diretamente relacionada com os hábitos das pessoas, né? Com a educação. Então, muitas pessoas acabam jogando ali o lixo, né, no local errado, então, ou então os esgotos clandestinos acabam caindo nesses rios, e aí acontece isso que vocês estão vendo aí, né, muito triste, e acaba aí todos os seres vivos que habitam, né, esses ecossistemas acabam morrendo, sofrendo as consequências também. Preservação da água. A água é um recurso natural, indispensável à vida. No entanto, atividades humanas podem contaminar os corpos d'água. Para preservar a água e o ambiente, algumas medidas podem ser adotadas, evitando a poluição e o desperdício desse recurso tão importante. Conheça algumas delas. Tratamento de esgoto. Após o seu uso nas casas, para a descarga, lavar louça, tomar banho e diversos outros fins, a água fica suja e deve ser encaminhada para estações de tratamento de esgoto antes de retornar ao ambiente. Entretanto, no Brasil, apenas 40% da população é atendida pela rede de coleta e tratamento de esgoto. O restante é despejado diretamente em rios, córregos, no mar e em outros corpos d'água, sendo um importante fator de poluição e contaminação. Então, aqui vocês estão vendo a estação de tratamento de esgoto, que é chamado de ETE, tem a estação de tratamento de água e tem a estação de tratamento de esgoto. Então, o tratamento de esgoto é utilizado para tratar toda essa água que foi utilizada dentro das casas, tá? E aqui é uma imagem de esgoto sem tratamento, sendo despejado em um rio. Então, isso aqui é extremamente prejudicial e acaba aí, muitas vezes, fazendo com que se proliferem algas que produzem substâncias tóxicas, diminui a oxigenação dos rios, os seres vivos que vivem ali, por exemplo, os peixes acabam morrendo e aqueles seres vivos que se alimentam dos peixes também. E a água desenvolve ali uma série de micro-organismos que são potencialmente prejudiciais para a saúde do homem, tá, gente? Então, todos sofrem as consequências disso aqui. Os esgotos clandestinos, gente, eles vêm sendo cada vez mais extintos, tá? Isso aqui é irregular e proibido. Reuso. A água que passa pelas estações de tratamento de esgoto pode ser utilizada nas atividades em que a água não precisa ser potável, como regar plantas, lavar as ruas. O reuso da água também pode ser realizado em casa. Tá? Então, aqui é uma imagem do reuso da água. E aqui, pessoal, é uma outra imagem, tá? Muitas pessoas utilizam a água
da lavagem das roupas, né, que é aquela água cheirosa, aquela água que tem um amaciante, para limpar o chão. Então, olha o tanto de água. Às vezes, em um único enxágue, gente, é possível encher esse tambor ali. E aí a pessoa utiliza para estar limpando o chão, calçado, enfim, né? É uma alternativa bem legal também e que acaba utilizando, né, aí pouca água potável, acaba usando mais essa água que já foi utilizada mesmo, né? Não é pelo valor, né, em dinheiro da água. Gente, tem muitas pessoas que falam, ah, mas a água aqui em Jaguariúna não é tão cara, né, vem baratinho na conta e tal. Embora não seja, né, gente, mas tem gente que pensa assim. Porém, gente, o que nós temos que pensar aqui não é no valor, né, em dinheiro, é que é um bem, né, que infelizmente não está sendo utilizado da forma correta e que pode se tornar escasso. Aqui, pessoal, é um outro exemplo, tá? Mas na verdade aqui seria a captação da água da chuva que eu quis mostrar para vocês também. Então existe aqui, ó, se vocês perceberem, um cano acoplado aqui à calha, né? Então essa água ela é captada e ela é levada para esse local aqui de armazenamento, né? Que tá aberto para mostrar o cano aqui para vocês, mas fica fechado. E aqui, gente, quem utiliza esse tipo de sistema tem que ter uma telinha e tá sempre higienizando também por conta dos mosquitos da dengue, que transmitem a dengue, né? Então é bem importante ter esse cuidado. Mas é um sistema também bem interessante, né, de captação de água aí, para estar utilizando essa água de forma consciente. Pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês mais uma vez. Eu tô com meu cachorrinho aqui que não tá muito bonzinho, ele tá chorando no fundo, tá? Evitar o uso de agrotóxicos. O uso de agrotóxicos na agricultura pode contaminar tanto a água dos rios e lagos quanto a água de reservas subterrâneas. Por isso, o uso de agrotóxicos deve ser evitado, tá, gente? Sempre procurando alternativas para controle de pragas que sejam, né, menos agressivas aí ao meio ambiente, né? Que poluam menos. Aqui nós temos um exemplo, que é a joaninha, né? A joaninha vermelha, ela come os pulgões que atacam as plantações. Então, a gente fala que esse tipo de controle aqui é o biocontrole, tá? Então, nós temos alternativas que são, digamos assim, ecologicamente corretas, né? Então, o uso de inimigos naturais no combate às pragas é um modo eficiente de reduzir e evitar o uso de agrotóxicos. Ah, professora, mas não é tão eficiente para grandes plantações. Ah, mas não é para todos os tipos de pragas. De fato, tá? Mas existem outras alternativas naturais ainda que podem substituir o agrotóxico, tá? Então, essa joaninha aqui, ela é muito, é até sinal de sorte, né? Quem tem plantação sabe. O contrário daquela outra joaninha que é amarela e verde, que ela gosta ela preda bastante, estraga bastante, principalmente abóbora, berinjela, enfim. Mas é uma forma bem bacana de estar controlando aí pragas, principalmente os pulgões, tá? Então, essa joaninha é um tipo de controle natural. Esse tipo de controle é essencial para o equilíbrio dos ecossistemas e a saúde dos seres vivos, incluindo o dos seres humanos. Essa é a joaninha que eu falei para vocês que acaba sendo um problema para as plantações, né? Para os cultivos aí. E existem várias alternativas, tá? Existem algumas plantas que chamam a atenção, que são atrativas. E aí você coloca ali, corta e deixa a seiva à mostra e todas as joaninhas elas acabam indo para esse local. E aí você consegue capturar elas e separar, tá? Então é uma forma também de você estar controlando esse tipo de joaninha. Então existem inúmeras formas de você fazer o biocontrole para que, né, evite aí o máximo possível os agrotóxicos. Uma curiosidade também é que está sendo desenvolvido aí um produto que é a base de um fungo, tá? E esse fungo ele acaba interferindo aí nessa joaninha, no ciclo reprodutivo dela, e ela acaba sumindo ali do local. Pessoal, existem vírus também que são utilizados para controle de lagartas, enfim.
Aqui eu queria mostrar para vocês, são dados da Anvisa. Existem alguns produtos que têm mais tendência a ter acúmulo de agrotóxicos aí, que a gente acaba consumindo bastante, tá? O morango, com aproximadamente 63,4%, pepino, alface, tá? Cenoura, são alimentos que têm uma maior concentração de agrotóxicos, tá, gente, na sua composição aí. O pimentão também. Então, gente, além do agrotóxico prejudicar o meio ambiente, ele é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Olha que interessante essas informações aqui. Em média, o brasileiro consome 5,2 litros de agrotóxico por ano. Então, nossa dose de veneno, né? O campeão entre os alimentos mais contaminados é o pimentão, seguido pelo morango e o pepino. Em 2011, foi pulverizado um total de 852, aproximadamente, né, milhões de litros de agrotóxicos nas lavouras do país. Então, é um dado, assim, super alarmante. Vamos ver o que mais aqui, ó. O crescimento do mercado de agrotóxico nos últimos 10 anos. Então, mercado mundial, mercado brasileiro. Por isso, gente, que a gente sempre fala que a gente tem que tentar priorizar alimentos orgânicos, alimentos que são mais saudáveis, né, sem a presença de agrotóxicos, porque realmente são extremamente prejudiciais. Depois, caso vocês tenham curiosidade, vocês podem estar pesquisando sobre o que acontece no organismo, né, dos seres humanos, se forem expostos aí a uma quantidade muito grande de agrotóxicos. E quando eu falo agrotóxicos, gente, são todos os tipos de venenos que são utilizados aí nas lavouras, nos plantios. Ah, professora, mas e o mata-mato? Aquele que você joga ali no jardim e tal para controlar o mato. É veneno também, tá, gente? Também traz consequências para o organismo. Então, o ideal é evitar. Existem alternativas, né? Principalmente para gente que tem uma horta, que é pouca coisa que a gente consegue controlar melhor. O ideal é evitar mesmo a utilização desses venenos. E é isso, pessoal. Agora a professora vai disponibilizar um questionário, que é uma atividade de nota livre. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me perguntando. Então, mais uma vez, desculpa pelos cães aí chorando e latindo. Tá bom? Qualquer coisa que vocês precisem, que vocês não tenham entendido, vocês podem me chamar. Até a próxima aula.